vai criticar a IA e daqui a pouco ela vai te matar. Nem tudo são flores, né? Quando você usa a IA. Usar a IA como meio, vai delegar para a IA essa decisão e aí mora o perigo, né? Então Ela vai acelerar o teu processo de falência. E no final o produto funcionava, era legal, mas ninguém estava disposto a pagar. Levaria talvez 2 semanas para fazer, eu fiz 2. Então, assim, é o melhor jeito de ter um produto, é você resolvendo um problema, né? A gente é o nosso próprio cliente. Então, tu imagina tu conseguir criar um produto que você é o próprio cliente. Fala pessoal, bem-vindos à nossa segunda temporada do CoFoundCast. Estamos no nosso 7º episódio e hoje com um convidado muito especial, altamente especializado em inteligência artificial, Thiago Vitorino. Muito prazer, Thiago. Seja muito bem-vindo aí ao nosso podcast. Eu que agradeço o convite. Vamos fazer algo. Bom, para apresentar o Thiago para vocês, o Thiago é um especialista em tecnologia, engenheiro de software com anos no mercado, atuou muito forte no mercado na construção de sistemas robustos e partiu para empreendedorismo, né, em algumas oportunidades e hoje vem basicamente sendo quase que um empreendedor serial, né? Thiago passou aí por Motorista PX, um dos fundadores da Motorista PX, hoje uma startup aí de altíssima relevância aqui na nossa região. Thiago fundou o Chá Revelação, também uma startup aí focada mais no mundo infantil, de mamães e bebês. E agora o Thiago resolveu se aprofundar mais no mundo de tecnologia, principalmente com o uso de IA, né, como base. Então, o nosso papo hoje vai ser muito focado na governança da IA, nos riscos da IA, na aplicação da IA, né, saindo do hype e aterrissando isso dentro do mundo real, né, Thiago? Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Para quem não conhece o Thiago já é conhecido meu de longa data, até antes da gente começar, digamos, formalizar as coisas, a gente já tinha uma relação aí através das nossas esposas, moramos no mesmo condomínio, então vai ser um papo aqui mais de amigo do que de entrevistado. Então seja muito, muito bem-vindo aí ao nosso podcast. E aí, Thiago, para a gente começar a endereçar aqui e o pessoal, acho que ter essa oportunidade de conhecer melhor, quem é o Thiago Vitorino? Fala um pouco da tua trajetória de tecnologia, cara, de onde é que tu veio, que caminho você está trilhando para o pessoal te conhecer melhor. Legal. Primeiro agradecer pelo convite, né? E a oportunidade de poder compartilhar, né, com o pessoal aí, um pouco da minha experiência e um pouco também, né, do que pode agregar no profissional, né, das pessoas que estão nos ouvindo. Mas eu já trabalho com tecnologia já há uns 20 anos, mais de 20 anos, né? Começa em 2005, quando eu comecei meu técnico no Senai, que eu gosto de dizer que foi por acidente, porque a princípio a minha vocação eu queria ser professor de história, sempre gostei muito de história. E agora. Eu gostava de biologia, também fui para tecnologia. Então... eu sempre gostei muito de história, sempre fui uma pessoa interessada nisso, né? Mas daí surgiu a oportunidade de aprender a formatar computador. E eu pensei, vou fazer um técnico para aprender a formatar computador. E foi 2005. E ali eu iniciei, fiz um curso técnico no Senai, de Joinville, aqui, né? E ali começou a me mostrar uma área que eu nem computador em casa tinha até então. Né? Então, até 2005, aí nem computador em casa eu tinha. Então, eu pensei, comecei a aprender sobre programação, sobre redes. O Senai abriu muita porta ali, no sentido de dar acesso a laboratórios e coisas assim. Me tornei estagiário do Senai, gostei tanto do Senai, acabei me tornando estagiário. E ali já fui crescendo, basicamente, e ali começou, né, a minha trajetória na área da tecnologia. E aí, depois, eu acabei me mudando para Curitiba, em 2007, e lá eu montei uma empresa junto com mais uma pessoa na área de tecnologia também. A gente Que idade você tinha, mais ou menos? 21. Bem novo. 20 para 21, casei com 21 anos. E aí, com 20 anos, montei minha primeira empresa junto com um sócio. E a gente, tu imagina, isso era 2007, a gente montava um sistema na época, a gente montou uma solução para resolver o problema na área de táxi. Antes de Uber, antes de Easy Taxi, qualquer coisa disso aí, né? As pessoas usavam rádio, por isso que é conhecido como radiotáxi, né? Sim, sim. Então a gente conseguiu utilizar a rede GPRS, a gente desenvolveu um hardware, né? Um rastreador. E esse rastreador ele servia de comunicação, então basicamente a gente conseguia saber a posição do taxista na cidade. E aí quando alguém... Tu fez o Uber antes da Uber, com o GPS, antes do Google Maps.
E tanto é que era bem mais limitado por causa disso, né? Mas ele mandava a posição, enfim, tinha todas as regras lá, mas foi muito interessante, eu aprendi muito com relação a desenvolvimento de hardware também, que era uma coisa que eu Aham. não dominava nada, então eu tive que aprender, obviamente eu não desenvolvia, tinha engenheiros nessa área, mas enfim, tinha que estar ali. E essa solução ela deu muito certo, né? Começamos em Curitiba, a gente pegou algumas radiotáxis, foi para o Rio de Janeiro, foi para Goiânia, foi para Recife, foi um sucesso. Tinha um concorrente forte e tal. E aí eu voltei para Joinville, acabei não continuando mais na sociedade, voltei para Joinville, trabalhar numa empresa também de táxi, desenvolvendo, vamos dizer assim, uma versão 2.0, né? E essa empresa, ela era do Rio de Janeiro, mas montei um time aqui em Joinville, com um time de desenvolvedores, e aí, por causa dos meus contatos no Senai, acabei convidando pessoas de lá, que também deu muito certo até vir as ondas, né, de investimento louco, né, assim, em 2007, 2008, 2009, até 2012 ali foi onde eu voltei para Joinville, não tinha esse negócio tanto assim Sim, ecossistema bem imaturo ainda, né? é. Aí, primeira onda veio com as startups de táxi, né? Foi o Easy Taxi. Então, nessa Sim, época, então, por exemplo, Thales Gomes, né? Que é sim. um cara bem, hoje bem famoso. Ele estava começando na época, eu conhecia ele, era do mesmo mercado, né? Então, a gente acaba se Uhum, conhecendo. O Paulo Veras, da 99 Táxi também. uhum, Então, esses caras, eles entraram com muita grana, né? Porque aí já começa uhum. o investimento de risco. Sim, E aí foi a primeira onda, vamos dizer assim, que a gente sofreu. Foi essa competição não desleal, né, mas injusta, né, vamos dizer assim, na sim, quantidade sim. de grana que Os estava caras competindo. alavancados E a e gente orgânico, né? orgânico. Mas beleza, conseguimos ali achar o nosso nicho. Mas aí veio a segunda onda, foi o Uber. Aí veio com Daí. muito mais dinheiro, né? E o E Uber entrou para quebrar o táxi, ele né? quebrou o cliente, né? Putz, Antes eu estava concorrendo com pessoas para pegar o taxista. Agora também isso. o meu cliente, que era o taxista, estava quebrando, né? Sim, sim, porque ele entrou forte, ele É, entrou com uma estratégia de quebrar o táxi, né? entrou com a estratégia de quebrar o táxi com muito dinheiro, a ponto Sim, de que, quando ele entrou no Brasil, ele era ilegal. sim, dinheiro de fora, aham. Ele era E ilegal, ele é ilegal em vários países até hoje, né? isso. E aí ele falou, não, a gente banca, pode vir que a gente paga a tua multa. Sim. Então, não dava para competir desse jeito. E aí foi onde a empresa quebrou, né, 2017, mais ou menos, ali quebrou. E aí eu comecei a ir mais na parte de consultoria, construindo produtos e tudo mais, né, Pegou para uma baita outros, experiência, né? com muita Por pior que experiência. seja, né? É, A experiência, a é, bagagem fica, né? exatamente. Sempre quando, tudo que vai aprender alguma coisa, né? Sim. E dali foi onde eu tirei grandes amigos também, profissionais, que Aham. vieram trabalhar comigo depois, futuramente. Todos estão muito bem, mesmo depois de uma Sim. falência, né? Todos os que tanto que trabalhavam para mim como acima de mim, todos estão muito bem hoje. Então, é ruim passar, mas depois a gente olha para trás É, e as vê que pessoas não acreditam, mas é ruim passar, mas depois você fala, putz, valeu a pena, né, cara? foi útil, né? Eu não falo que foi bom, Isso, foi útil, né? E isso. é, É. Quando eu morei fora, eu também falo assim, cara, hoje eu falo, foi bom pra caramba. Na época eu achei uma merda. é, Agora eu gostei da ideia, foi útil. foi útil. Não É. foi bom. Eu aprendi essa também. E aí, depois disso, nesse meio tempo, entre um freela aqui e outro lá, porque eu precisava, né, ganhar dinheiro para pagar, nesse momento ali, um pouquinho mais para frente, a minha esposa ficou grávida, né, que daí, no caso, Sim. até as duas nossas crianças viraram amigas depois, né. Então, a minha esposa fica grávida e aí começou a virar o jogo, assim. Lembra que eu falei que eu estava no Senai, que eu era Uhum, estagiário? uhum, uhum. Aí um professor meu, se chama Vinagre, ele era muito conhecido na época, ele me ligou, Sim, é famoso aqui em Joinville. né? Então, agora eu acho que mais na parte da construção civil e tal. Sim. Ele era o meu professor e também meu chefe, vamos dizer assim, né? Porque eu era o estagiário ali dele. E aí ele soube, por algum motivo que ele soube que a minha esposa estava grávida, ele me ligou e falou assim: agora a tua vida vai prosperar. Tu vai ver que agora com um filho tá, vai prosperar. Eu achei bem interessante aquilo. E realmente parece que começou a mudar, começou a dar mais certo as coisas. Nesse período que eu estava tentando me achar, uma pessoa me mandou uma mensagem no WhatsApp, né, perguntando se eu desenvolvia sistema. E eu falei, sim, eu não conhecia ele. Ele falou, o André te indicou e tal. Eu não sabia que André, porque é um monte de André, porque eu conheço, Aham. né? Eu falei, meu, tá precisando de grana. Eu falei, vamos lá, né? Tu pode vir aqui? Eu falei, vamos lá, era a casa dele, né? E ali começou o primeiro contato com a PX, né? O Jeffrey, é essa Sim. pessoa que entrou em contato comigo, quem me conhecia por tabela era o André. E aí eu comecei como ali, praticamente eu fiz a parte do desenvolvimento todo ali, Sim. né? Fez Então, o MVP inteiro, inteiro. inteiro, desde o do aplicativo, enfim, foi uma baita escola. Como a empresa ainda não estava no momento que estava hoje, e eu Aham. vinha do momento mais complicado financeiramente, eu tive que
não conseguia me dedicar completamente àquilo e acabei pegando também um outro caminho, né? Fui para fora, não fisicamente, mas trabalhando para empresas de Continuou fora. atuando com a consultoria, Isso, que né? hoje Então, é a Victorino, isso, exatamente. que é a Então, né? consultoria de IA. Na época não era IA, né? Começava com Sim, desenvolvimento de, sim, de, sim. de, de software, né? E até que começou aí vir, né? Aí comecei a trabalhar com um monte de empresa, um monte de projeto, e foi onde a IA começou a surgir para mim. Meu primeiro contato com IA, eu não lembro exatamente qual foi o ano, mas é GPT-3, eu tô falando aqui, né? Na época do Sim, GPT-3, foi onde eu vi que tinha alguma coisa. E eu lembro que na época eu sim. tuitei, Ia mudar o jogo. ia mudar. Eu tuitei, eu tenho o print desse tweet, eu não lembro o ano, mas ele é antigo, que eu falei assim, você que criticava o taxista, que Uber, né, que criticava, o taxista que Aham, criticava o Uber, né? Você que é programador, você percebeu que o GPT chegou, né? Porque sim. praticamente é Você isso. vai criticar a IA e daqui a pouco ela vai te matar. É, Aham. exatamente. E eu percebi isso Muito mais porque rápido do que o Uber terminou os e taxistas. é avassalador, né? E é muito mais inacreditável, por assim Ah, dizer, né? Porque você está falando de uma criação intelectual, né? E então é bem mais difícil de acreditar. Mas na época, quando eu fazia, eu já estava usando de maneira mais sutil, eu já vi o potencial gigante naquilo ali. E ali eu fui me aprofundando, sempre tentando colocar IA nos projetos que eu estava, sim. tentando convencer as pessoas, né, Aham. para colocar. E aí, enfim, daí de lá para cá eu comecei a perceber. Então, como eu comecei já um pouquinho mais cedo, eu comecei a ver os problemas da IA um pouquinho mais cedo. E aí, então, peraí, então como que a gente arruma esses problemas da IA? Porque nem tudo são flores, né? Quando você usa IA. E a Sim. gente pode decorrer mais depois disso mais pra frente. Mas foi aí percebendo as dificuldades da IA e não desacreditando nela, né? Meu pensamento foi como que eu posso tornar a IA uma ferramenta útil para mim, Uhum. né? E aí fui aplicando no dia a dia, enfim, se tornou e estamos aí hoje, é, oferecendo a consultoria e desenvolvendo também o produto. Para o nosso ouvinte, telespectador, ainda tem mais uma startup no meio dessa história, que é a Chá Revelação. Ah, verdade. Eu vou falar dela um pouquinho mais no fim, no final. Vamos continuar o papo na IA, que eu acho Uhum, que está bem interessante, né? O fato de você ter chegado cedo nesse mercado, entendido ele desde o início, hoje te dá uma percepção já um pouco, digamos, superior do que está acontecendo no hype, uhum, certo? uhum. E você trabalha já muito focado com governança. Isso. Como é que você está enxergando hoje hype versus governança de IA? Como é que a gente aterrissa hoje essa governança? O que é, talvez, começar explicando o que é governança de IA para quem está escutando a gente Hum, hoje? uma boa pergunta. Porque como a IA é algo novo, quer dizer, não é algo novo, né? Mas essa onda é nova, né? É, tudo é muito novo para todos os processos e tudo mais. Então você tem os dois extremos, né? Nós vamos ter aí a pessoa que é super a favor da IA, coloca IA em tudo, e vai ter aquela que não coloca em nada porque tem medo e tudo mais. Então existe um meio termo, né? Que vai atingir isso. Então a forma como eu visualizo é usar a IA como meio Uhum. para eu chegar do ponto A ao ponto B de maneira muito rápida. Sim. E o grande Talvez mais diferencial é, eficiente, com mais qualidade. talvez até com mais qualidade, mais Aham. eficiente, mas se eu conseguir chegar próximo da qualidade suficiente, já me torna um diferencial. Sim. Mas o segredo está ao ponto B, onde é o ponto B, né? Então, se eu não sei onde é o ponto B, tu vai delegar para a IA essa decisão e aí mora o perigo, né? Então, se eu não sei o Sim. que é algo bom, você vai deixar para ela definir e você vai acreditar. E ela é muito boa em usar palavras, porque o treino E dela até te convencer, ia né? até te convencer, Aham. porque ela é feita, ela é uma LLM, né? Então, quer dizer, a language, a linguagem é no que ela é treinada, né? Uhum. Então ela erra com bastante confiança, esse é o problema. Sim. Quer dizer, hoje você acredita que ela potencializa quem sabe onde quer chegar. Isso. Se o cara tá meio perdido também, pode acabar indo para algum caminho É um recurso, errado. a IA é um recurso. Então, imagina uma pessoa com muito dinheiro. Uhum. Se ela é uma pessoa boa, uma empresa é boa e tem muito dinheiro, ela potencializa isso. Porque ela sabe para onde ir e Ela usa o sabe para dinheiro ao onde seu favor. usa o recurso, né? Ela transforma o Sim. dinheiro em ação ali, né? E se você dá esse mesmo dinheiro para uma pessoa que não sabe para onde ir, ela vai falir mais rápido Sim. e maior, né? Quer dizer, O tipo, tombo é muito se maior, né? você fizer uma adoção da IA errada, ela pode fazer você falir mais rápido, Exatamente, né? Porque exatamente. Ou causar um dano bem maior, né, do que ela você vai teria. acelerar o teu processo de falência, assim como ela pode acelerar o processo de evolução. Imagina, e Legal, isso pode se aplicar por qualquer coisa. Vamos supor que você gera conteúdo. Se você Uhum. não sabe o que é um bom conteúdo, você vai gerar mau conteúdo em escala. E Sim. isso pode te causar um dano muito maior do que talvez se você não Ela usasse. no final dos contos, é um catalisador, né? Ela vai amplificar. Catalisador, se você usar na hora errada, Ela vai amplificar, ferra com tudo. exatamente. Tá bom? Cara, legal. E
não bastasse, né, você já ter passado por todas essas experiências, estar, né, ser a Victorino como Uhum, consultoria, surgiu aí um novo, a gente pode chamar de novo produto, uhum, certo? A uhum, release, uhum, né? Como uma proposta aí de como é que é, ajudar as empresas a fazerem essa transição, talvez, do desenvolvimento tradicional para o desenvolvimento já baseado, né? Um desenvolvimento AI first. uhum. Conta pra gente como é que qual é a ideia da release, como é que ela está se posicionando no mercado e o que você está olhando, entendendo que o mercado tá precisando da release para o nosso ouvinte aí, telespectador. O problema Telespectador é meio velho, é né? Eu vou trocar esse condenou a termo. idade, né? Eu vou trocar os YouTubers. O problema que o release ele resolve é a confiança, né? Quando você produz muito código com a IA, você tem uma crise de confiança, porque você aumenta a quantidade, né, de código que você gera, mas não necessariamente aumenta a quantidade de código que roda em produção, que você consegue entregar para o cliente. E essa diferença é a confiança. Então, Sim. como que eu posso ter confiança Ele gerou um monte de coisa que eu não que sei tu se está não bota funcionando? fé Eu não sei se eu não tenho como garantir se está funcionando. e aquilo vive em beta. É. Aí, no final das contas, você acaba estressando o time, né? Porque você vai colocar as pessoas mais capacitadas para revisar esse código e elas vão ficar estressadas e vão, enfim, esse é o que está acontecendo hoje, né? Sim, Então, é muito fácil você colocar uma IA sim. para gerar código, né? Você acabou de descrever o meu cenário como gestor de equipe de produtos É. digitais. E, Todo mundo está usando IA, mas quando vai para produção exato. é o que o cara meteu a mão. Quem é que tem coragem de apertar o botão ali Aham. para Isso aí. fazer a junção do negócio? Acho que hoje, por exemplo, no nosso caso, a gente já está usando ela muito como um copiloto. Uhum, Assim, o cara está desenvolvendo, mas ele já está desenvolvendo plugado, né? Ele uhum, já está com uhum. o negocinho plugado, quer dizer, o cara já não bate mais tanta tecla, dedo em tecla, o cara quer desenvolver uma coisa, ele já ele ele já está mais como um revisor de código do que É. cara que fica batendo o dedo na tecla. Mas entendo que até não é todo mundo. Tem muita gente, tem empresas, né, que você até Uhum, comentou uhum. comigo, que hoje trabalham com desenvolvimento de software e, cara, não estão nem querendo olhar o negócio. É, Como é pela que... falta de confiança mesmo, né? Então, alguns gostam de fazer como se fosse um exoesqueleto, né? Quer dizer, eu uso meu braço, mas ele me traz mais força, né? Isso, Ou eu vou isso. fazer de um modo Ah, mais autônomo, né? E uhum. aí, quando tá no autônomo, principalmente na tecnologia, você acaba tendo medo, receio, né? Então, beleza, você pode usar, mas para POC, né? Eu posso usar, mas para um projeto interno, Não por core, não para o não para o core. RP, É, não para o pagamento, para contas a é. pagar. E aí você Isso. vai para o mercado regulado, por exemplo, um meio de pagamento, você pensa, poxa, como é que eu vou fazer isso, né? Por outro lado, a gente tem a Stripe, que é uma gigante, né, de pagamento, Sim, e eles estão fazendo muito código em produção com IA, essa parte sim. autônoma. Parceira do Lovable, que é aí Vibe É, Coding, exato. muito forte. Então, pagamento é uma coisa que não pode errar, né? Sim. Então, como que eu consigo fazer isso? Tá todo mundo tendo esse problema hoje, né? Então, foi aí que eu começando a ver isso no meu dia a dia, vendo isso nos clientes, É, vendo o problema da falta de confiança. isso. Tu sabe que ela faz, mas fala, cara, ainda não confio. Como é que eu vou medir se tá bom o suficiente, de uma maneira escalável? E como é que a release se propõe O a como, né? resolver isso? O como é não usar IA para avaliar IA, né? E a gente brinca lá que, meu, usar IA para desenvolver é tão 2020, é tão 2025, né? É, se tu Porque usar IA para avaliar, a IA, ela é, tende a, como é que é? Ela tende a não te dizer talvez a ela verdade. vai concordar, né? Ela vai concordar? Uhum. Ela tende sempre a concordar, né? Aham. Então, obviamente, né? Eu tô brincando aqui, mas o grande pulo do gato do release é como que eu consigo deterministicamente. Aqui é um assunto, um termo que é importante dizer que a LLM ela não é determinística, ou seja, o mesmo input não gera o mesmo output. Vamos lá. O que é determinístico? Para a Isso. gente pacificar esse É. termo. Então, o determinístico significa que se eu tenho um input, eu vou ter sempre o mesmo output. Se eu tenho um mais um, eu sempre vou ter dois no final. Sim, Não, e se eu legal. fizer isso 1 milhão de vezes, ele vai dar Determinístico sempre. é É matemática pura. matemática pura, é Aham. programação como ela é. Sim, Né? Eu tenho uma função que tem um input, ela tem um output. O não determinístico significa que se eu der um oi para a LLM 10 vezes, é possível que ela dê 10 respostas diferentes com o sim. mesmo input, né? Aham. Então, como que eu consigo botar rédeas ou guardrails, né, como o pessoal fala,
para aquela análise. Então, eu tenho que fazer uma análise determinística, gerando estatística a respeito do código gerado, Legal. né? Então, o release ele tem algumas métricas que a gente gerou a partir da análise do código da pessoa e do histórico do Git, Matematicamente falando, exato, e eu consigo ter esse mesmo cálculo para um humano e para a IA produzindo. Então, eu tenho o baseline que é humano. Então, quanto de erro gera esse humano? Quanto de retrabalho gera esse humano? Quanto de comentários num code review gera esse humano? Eu consigo comparar com a IA? quer Aí eu dizer, consigo ter. eu como gestor posso pegar o meu time atual, criar um baseline de performance, subir uma IA que vai codar junto e ter a mesma base de comparação. Exatamente, porque a gente fala que a IA nos engana como se nenhum humano enganasse, como se nenhum Isso, código feito por humano fosse isso. ruim, Como se o né? cara não escondesse aquela coisa feia que ele fez. É, então ele gera o código ruim também. Só que por isso que o humano é a baseline, né? Então você consegue ter uma análise estatística do teu time, mesmo não usando IA. Você vai ter uma análise. Que hoje são poucas empresas que têm. Existem Já algumas é uma dor, métricas, digamos assim, pré-IA, né? já existe, já existe. É Só uma que dor que já daí as existe. pessoas não sabiam muito o que fazer. Embora com o release eu consigo apontar se o problema daquele programador, vamos falar humano, é muito qualidade de arquitetura, um exemplo. Ou não tem cobertura de testes. Enfim, existem alguns pontos que podem ser analisados e essa pessoa pode receber um treinamento naquilo. Então, eu consigo trazer também uma melhoria humana naquilo, mas ao mesmo tempo eu tenho a IA que vai produzir código e gerar os mesmos dados para eu analisar e comparar. Opa, essa IA está dando uma falha aqui. Então, como é que eu faço para dar uma instrução para ela ou criar formas para eu poder melhorar isso, né? Então, o release ele te dá. O release, na verdade, ele é composto de alguns módulos. Um deles é o Guardian, que é isso que eu tô te falando, né? Ele garante, não é ele garante, ele aponta os números para você Sim, saber e ter confiança. Porque não vai ser 100% a IA, sim, assim claro. como não é 100% humano. Então, o quanto por cento tá o meu humano e quanto tá a minha IA? Cara, agora pode, eu já tô com muito mais confiança na IA daqui a pouco. Mas o cara que é data-driven vai olhar e vai falar, bom, resolvi o problema do passado, que era determinar Uhum, qual é o nível, talvez, de maturidade e uhum, entrega do meu uhum. time, e agora já comparando. Quer Isso, dizer, isso pode dar segurança para o cara fazer uma transição do modelo de desenvolvimento tradicional, passando talvez por um modelo híbrido, né? isso, Devs mais isso. copilotos, até chegar num modelo full IA. Exatamente. Então, esse é o grande negócio. E justamente ele resolve o problema de empresas de todos os tamanhos. E Uhum. de grandes mais ainda. Né? Porque daí eu Sim. consigo ver de 100 desenvolvedores, aí eu sei quem que está assistido por IA. Não, ele usa aqui, ele usa o Copilot, ele usa o Cloud Code, esse aqui usa. Então ele está junto, assistido, né? Aí eu consigo comparar os assistidos com o que não usa por algum motivo. Como é que eles estão sendo, né? Sim. E os autônomos, né? Que são agentes completos, 100%. Como é que eles estão sendo? E E aí o eu cara que está consigo. revisando o código, qual a qualidade desse cara também? Ele também avalia não só quem está gerando código, como quem está revisando. Como que eu faço isso? Eu verifico se o comentário adicionado por aquela pessoa, por aquele humano, Sim. gerou alteração equivalente no código mais para frente. No Então, quer code dizer, review gerou o funcionou. valor, Gerou gerou o valor, valor. gerou valor, gerou valor. E aí eu posso também fazer com a IA, porque existe IA hoje que também faz review de código. Então, essa IA, o quanto comentário ela está dando realmente gera Pode ser que valor. ela também seja marota. E a gente já tem um baseline, né? O ser humano tem Legal. 90%. Então, a cada 10, 9 gera alteração no código, né? E um Gemini da vida gera 60%. Então, aqui a gente já tem um gap, E entendeu? imagino que ao longo do tempo tu também pode ser um baseline de benchmark entre empresas, né? É. Porque tu roda numa equipe aqui, roda numa equipe lá, e tu já vai começar a ter score de maturidade dessas empresas. Não só isso, a gente tem o segundo módulo do release, que é o loop, né? E esses são os agentes autônomos que vão produzir código, que eles vão se alimentar desses dados, dessa estatística, Uhum. porque nem todo código merece a mesma atenção. Então, quer dizer, Legal. aqui eu consigo perceber quantos comentários, quantas alterações, quais foram os comentários que houve nesse módulo aqui antes de eu começar a trabalhar. Eu consigo dar mais contexto para a IA, né? Então, não existe hoje, né, algo assim para que ela própria se retroalimente e sirva de alimento para gerar um código de mais qualidade. Mas o que é um código de mais qualidade? O próprio Guardian vai dizer isso, né? Que eu acho que essa, dentro do hype da IA, na minha percepção, o desenvolvimento de software hoje, se a gente pegar lá um conceito de tecnologia lá de 2015, que era o vértice, né, o vórtice de tecnologias, né? Então as tecnologias estão sendo engolidas por aquele vórtice. E se você fizer isso para IA, tem coisas que estão sendo engolidas, que já foram engolidas, e tem coisas que estão mais na bordinha. No horizonte de eventos ali, né? Do Isso, buraco negro. exatamente. Quer Uhum. dizer,
para mim o dev já tá lá no fundo do buraco e o cara já tá tendo que lidar com aquilo absurdamente, né? A profissão deve, A né? profissão, né? A A profissão mudou. profissão, é. Então, é por isso que eu vejo cada vez mais um merge, né, entre as áreas, embora é difícil, né, você prever as coisas mudam muito rápido, mas o que eu entendo que é o dev, ele vai se tornando cada vez mais um cara de produto, e o cara de produto cada vez mais um dev, Sim. né? Porque hoje um cara com um vibe code na mão, um cara de negócio, desenvolve um SaaS. Desenvolve um Que SaaS. antes o cara tinha que contratar porque realmente demorava um ano para desenvolver. Isso. Só Agora que o daí cara como que eu desenvolve em uma consigo semana. agora, isso já é fato. Hoje eu consigo Aham. montar num Lovable da vida, consigo montar um produto interno, consigo, isso já acontece, né? Uhum. E isso por si só. Mas vem o ponto da confiança É. ainda. Agora, como que eu vou Sobre. escalar? Como que eu vou escalar? Como que eu vou com um produto que tem 1 milhão de usuários, eu vou fazer o deploy disso aqui que eu acabei de escrever? Como é que eu vou garantir que Uhum. vai realmente Quer ser dizer, uma boa? tu também pode pegar produtos que foram feitos com vibe code e, digamos assim, profissionalizar, não sei se essa é a palavra, ou dar um grau de maturidade suficiente para ganhar escala com número de usuários, dados mais, processamento de dados mais pesados. É isso que tu acabou de falar, é governança, né? Então, é trazer a governança para dentro de um produto que não faz sentido ter antes, porque eu estou Sim. testando, eu preciso pivotar E o vibe rápido, code para não tem, pivotar não tem, é, é campeão, né? não existe mais hoje necessidade de você contratar um dev ou designer, o que for, para Sim, você testar uma ideia, isso, né? perfeito. Não precisa. Então, agora, Não, e beleza. testar e vender a ideia e Isso. montar uma O empresa. market fit, até o Isso. market fit. Até o Agora, marketing. no scale Aham, up, aí beleza, agora aham, eu preciso fazer direito. Agora ficou uhum. sério, né? Então eu preciso trazer mais. É como uma empresa de todas as áreas. Sim. Então eu tenho meu Mas, controle financeiro, mas a que ponto eu vou ter controladoria, né? Eu não sim, vou precisar desde o isso. dia um, né? Mas um dos grandes problemas de empreender, aí vamos dizer, há 6 meses, 8 meses atrás, antes do boom do vibe coding, era isso. Muita gente gastava muito dinheiro com Na desenvolvimento largada, né? na largada, Uhum. antes de validar, É, antes de validar o é. produto. E, e tu tem um caso desse, né? Sim. Que aí é voltando agora um pouquinho, né? Chá Revelação. A Chá Uhum. Revelação foi uma experiência particular em relação a isso, né? O chá de Como revelação é que estamos na tecnologia, agora, meu, vamos falar de Chá Revelação. é Chá Revelação, né? O Thiago, no meio de tudo isso, ele ainda teve a inspiração de fazer um aplicativo para chá de chá revelação. de revelação. A ideia surgiu do segundo filho, né? A gente falou da primeira. Aí no segundo filho, a gente sabia qual era o sexo dele, né? O Mateu, né? Sim. Aí a gente pensou, poxa, eu queria compartilhar, mas não queria fazer uma festa, só queria compartilhar com amigos e tal, e ao mesmo tempo, né, familiares e Estava tal. na pandemia? Não, foi depois, Foi foi depois? depois. Tá. Aí não a necessidade não era de não poder fazer festa, de não querer mesmo fazer Aham. festa, né? E aí eu pensei, poxa, eu queria compartilhar ao mesmo tempo com todo mundo, mas não quero chamar todo mundo aqui em casa, enfim, né? Sim. Todo mundo tem o que fazer, né? Enfim, meu perfil era esse, né? Aham. E aí eu procurei e não achei nada que prestasse. Falei, cara, aí, eu tava pensando, né? O que que eu vou construir? Eu tava procurando alguma coisa para empreender, né? Sim, porque tu estava no empreendedorismo, foi para consultoria, mas o Sempre. sangue é voltar para Eu sou um empreendedorismo. cara de produto, né? Sim. Sou um cara de produto. E tava procurando produto. E aí surgiu ali, eu falei, caramba, dá pra fazer isso aqui. Só que não dá pra fazer um vibe code, ou talvez até dava, mas o meu erro ali foi ir pelo método mais antigo. Mas ainda o Vibe Code talvez que tivesse bem inicial, né? Quando tu começou, né? Tava inicial, mas poderia estar mais avançado. Mas daí Aham. aí eu resolvi contratar pessoas e tal, e, né? Então, assim, botei Tu, mais na tu, frente, botei o dinheiro na frente, sem validar mas a tu era ideia. aquele cara que ainda estava resistindo a IA, né? No início, Eu né? Talvez, tava, né? eu tava entendendo, mas não tava sabendo como colocar em prática. Eu Sim, sabia que legal. existia, mas eu não tava sabendo colocar em prática. Talvez, bom, Que, enfim, que voltando é para trás, a gente faria muita coisa que é diferente. o que muita gente está fazendo Isso, hoje. isso. A pessoa está ciente, mas o dev continua trabalhando exatamente do É, mesmo jeito de 20 anos atrás. é. Eu acho que o release, ele é justamente a maturidade disso. É assim, você vai para o Aham. método antigo, né? Há um ano atrás, 2 anos atrás. Isso. Vou pro webcode, peraí, mas como é que eu consigo ter o melhor dos dois mundos? Quer Sim. dizer, eu consigo ter Aham. controle, mas ao mesmo tempo velocidade, né? Então, é aqui que eu cheguei. Mas precisei passar por esses dois, né? Mas o chá de revelação, ele justamente era um aplicativo que as pessoas poderiam colocar ali, né? O sexo do bebê, uma data para revelar, e as pessoas poderiam doar. E aí é onde Uhum. eu achava que eu iria monetizar, né? Então, as pessoas poderiam dar dinheiro para casal, né? Enfim, para mãe, e fazer votação, enfim, tinha toda uma aplicação. Só que ela leva um tempo para ser desenvolvida, né? E como qualquer Sim. software no método tradicional. E isso foi um investimento, né? Foram 2 anos, pelo menos, investindo, até tu realmente ter e procurar e fazer. E no final o produto funcionava,
Era legal, mas ninguém estava disposto a pagar. Aí Ninguém. faltou aquela coisinha de O básico, né? só faltou mercado Só faltou e mercado. Mercado teria, mas não mercado monetizado, sim, né? sim, Todo mundo amava, gostava, mas ninguém, por exemplo, o brasileiro não doa, né? Pensava assim, não dava. Então, assim, tinha, mas não o sim. suficiente para se tornar um negócio escalável. E não puxando sardinha para o meu lado, mas já puxando um pouco, esse processo, essa reflexão foi no meio da mentoria com a Cofound, certo? Isso, inclusive, no Isso, meio do processo, eu pensei, poxa, eu preciso de alguém para me ajudar, porque eu me sentia sozinho na parte estratégica, sim. né? Então, eu tinha E tu pessoas, já tinha um time de 5 pessoas? acho que era isso, era mais ou menos isso aí já. E era só produto, né? Produto, só produto, Basicamente, só né? produto. Era só produto, né? Só, tinha Quando tu pessoas de chegou. produto, design e desenvolvedores, né? Tudo Aham. relacionado a produto. Mas todos eles É eram, gostar de fazer produto, né? né, todo, todas essas pessoas eram focadas na criação do produto mesmo, né? E aí eu senti essa falta, foi onde o Cássio, que foi um dos investidores anjos Primeiro o investidor anjo da primeiro PX, investidor da né? Aham, PX, conheci ele também. e isso, Muito gente boa. ele era, na época, ele era presidente da SC Angels, que hoje não é mais ele, mas ainda está, Sim. e eu me associei ao SC Angels, então hoje eu sou um associado da SC Angels, ele estava em alguma palestra que, que o Just Live estava sendo apresentado, Nossa outra startup isso, mentorada. e aí ele bateu a foto e me mandou, Thiago, fala com esse pessoal aqui, porque eles estão mentorando esse Legal, pessoal de... Daí ele passou o contato da DEA. legal. E aí eu cliquei Que é a lá, CEO da Cofound. isso, e aí eu comecei, e ali foi onde começou, foi no meio do Legal. processo, né? É, ele ainda não sabe, mas eu vou chamar ele para um podcast. O Cássio é muito bom, eu recomendo Que ele fortemente. também tem uma história bem legal Meu aí para Deus, cara, é para fantástico. para contar e tudo mais. E se você hoje fosse pensar no desenvolvimento que você, no ciclo de desenvolvimento da Chá, Revelação, com a ferramenta da Release Uhum. na mão hoje, quanto tempo tu imagina que tu desenvolveria o que tu desenvolveu lá atrás? Olha, parece absurdo, mas eu acho que eu levaria talvez 2 semanas para fazer o que eu fiz 2 anos. Acho que esse é o tamanho da revolução que a gente É. está passando e eu percebo que tem muita gente que ainda não entendeu, Uhum. certo? Desacredito. É porque tu falar, É, pô, 2 anos, 2 semanas, esse cara tá querendo vender o produto dele, né? sim, Mas é porque o produto não foi. Ele apareceu na minha frente, o release. Ele não foi algo que eu tive que pensar em como vender. Ele simplesmente deu um estalo na mente, porque eu estava procurando meios de poder desenvolver um sistema e ter o controle. De de repente, resolver o teu de próprio repente deu um estalo. Falei, caramba, isso é um produto, cara. Olha só o que a gente está fazendo. sim. Então, assim, é o melhor jeito de ter um produto, é você resolvendo um problema, né? O chá de revelação, eu tinha um problema e tal, que eu achava que os outros tinham, porque eu fui E, pai, né? Mas sim. não é o meu problema. Esse não, esse Esse é a experiência de 20 na anos, né? veia. Eu fui pai 2 vezes só, né? Digamos, tu teve que passar por tudo que tu passou para chegar nesse estalo e É, falar, cara, isso aqui é é. realmente relevante. E é um absurdo a aceitação. Todo mundo que eu mostro olha e fala, cara, eu quero isso aqui, eu quero Isso que isso eu ia aqui. te perguntar, né? E como é que tá o uso, a aplicação, algum case real já? A gente já tem rodando já em Uhum. algumas pessoas, alguns repositórios, porque às vezes um cliente tem mais de um repositório, então a gente tem clientes que rodam esse repositório. E a parte de estatística já está rodando e gerando valor para os clientes, né? A parte do loop que eu comentei contigo, a gente está usando Ah, internamente para o nosso próprio desenvolvimento. Então a gente está usando o release para desenvolver o para release. se desenvolver. Porque a gente ainda vai liberar Essa é a essa disrupção, né? ferramenta. Então, E a se gente é o você. nosso próprio cliente. Então, tu imagina tu conseguir Sim, criar um produto que você é o próprio cliente, né? sim. Sente a dor diária do teu produto, né? O nível de criticidade e exigência que vocês têm. Exatamente. Então, eu falo para eles, eu não quero que vocês produzam nada de código vocês. Eu quero que vocês façam o loop, meus desenvolvedores, o loop fazer o próprio código dele, né? Que é o que acontece com o Cloud Code hoje, né? Sim. Aham. Eles dizem que o próprio Cloud Code gera o código do Cloud Code. Mas, obviamente, você tem revisão, você tem tudo isso, né? Mas não estamos indo para o Vibe Code nesse caso, né? Já é um produto que tem razões para ter governança, né? Primeiro, porque ele tem que fazer aquilo que ele prega, Uhum. né? E segundo, que o nosso público-alvo, embora não atende somente, são empresas grandes, né, enterprise. Então, elas se preocupam aonde meu código está indo, o que você está fazendo com o meu código, como esses dados são calculados, para onde eles estão indo. Então, e como eu estou lidando com técnicos, engenheiros, Sim. eu preciso da resposta precisa, né? É. Então, eu não posso vibe codar, eu preciso saber o que está sendo feito. Por isso que eu te Sim. falo. Lembra no Porque começo, falei ponto A ou ponto B? Eu sim. sei qual é o ponto B. Eu só estou usando a IA para Até chegar lá rápido. porque, até porque o vibe coding, apesar de eu que já não sou mais programador, achar que ele vai até um nível muito alto, que eu conheço, trabalho com programadores aí há mais de 20 anos, e o Uhum, nível que ele vai é muito mais alto que muito programador. uhum.
Eu sei que ele tem uma resistência muito grande dos técnicos sêniores ainda na aceitação, críticas e tudo mais. Mas eu também estou vendo um movimento de ele ter um amadurecimento cada Uhum, vez uhum. maior. Mas eu acho que essa sacada de você fazer aumentar a confiança desse público e aterrissar isso dentro de um sistema determinístico com tudo, aí traz a confiança que o CTO precisa, né? Isso, Eu isso que eu acho ia que falar esse é o agora. ponto, né? Isso que eu ia falar agora. Eu falei que o problema do que o release resolve do CTO é a confiança no código. Da empresa é velocidade de mercado, né? Porque o motivo que me fez fechar o chá foi quando eu percebi que eu precisava pivotar e olhei para casa, falei, cara, o tempo que eu vou levar para pivotar isso, não deixa, Aham, chega, né? Para mim deu. Então não compensava mais, sabe? Fica muito cansativo fazer essa pivotagem. Mas se você acelera esse processo, eu não teria desistido. Era sim, mais um produto que estaria no mercado. Então eu consigo resolver quantos outros problemas de outras empresas que para elas conseguirem pivotar, né? sim. Esse é o real problema que E resolve. empresas grandes, né? Quer dizer, traz uma robustez que É, hoje um vibe code não vai entregar para uma exato, empresa grande. exato. Quero entregar as duas coisas para ela. Legal. Cara, o papo tá bem legal, mas a gente já vai encaminhando aqui para alguns fechamentos. E eu acho que tem uma história aí, cara, incrível. Acho que um nível de experiência, Obrigado. Uhum. quando a gente fala que a gente trabalha a tua mentoria, a gente até para falar, putz, mas isso é difícil mentorar o cara. O Thiago tem um nível de maturidade muito alto. Eu sei que são áreas de conhecimento Sim. diferentes, né? Mas Uhum. eu acho que é uma troca sempre muito rica. E o que hoje você poderia deixar de mensagem para o dev, para o engenheiro de software, o cara que hoje está ali na UDESC, fazendo análise de sistemas, um cara que ainda talvez esteja na universidade aprendendo C, o cara que está já, nada contra, é a base de tudo, né? Mas assim, a gente sabe que o mundo acadêmico, ele não anda na Não. velocidade do mundo Ainda mais nessa tradicional, velocidade, né? ainda mais Uhum. na velocidade atual. O que você poderia dar de recomendação para esse público que está aí, vendo tudo isso acontecer, querendo avançar, por onde que o cara vai, para que lado o cara vai, que recomendação que você tem? Perfeito. E essa é uma pergunta bem legal, porque gera muita ansiedade, né? Porque o programador era o bem-sucedido, era o médico de antigamente, era o advogado de antigamente, né? Aham, Vou me tornar sei. programador para ficar bem-sucedido, de repente agora não vale mais Muita nada. gente fez transição de carreira, né? Faz ainda, né? Faz, né? Faz Faz ainda. ainda, né? Então gera muita ansiedade isso, né? Então o que eu posso dizer para essas pessoas é o seguinte: o desenvolvedor, antes da IA, ele resolvia problemas através de código, né? Então agora ele vai continuar resolvendo o problema. Então a faculdade ela vai ensinar ela a programação em si, a matéria a programação, ela ajuda a pensar, ela ajuda a fazer Raciocínio raciocínio lógico. lógico. Aham, Tudo isso continua sendo muito útil, sim. né? A É o análise famoso, eu preciso saber para onde, que nem tu falou, eu preciso saber o ponto chegar B. no ponto B. Eu preciso saber o ponto B. Então, eu não desistiria, porque a tecnologia ainda, né, é o Aham. que gera, eu não vejo outra. A pessoa brinca, né, de, fazer plantação e tal, que isso aí a IA não resolve. Mas eu ainda sou muito otimista, eu vejo como otimismo a IA, né, Aham, que ela vai facilitar a nossa vida. Então, se você é um cara bom programador, hoje, então quem sim, está já há muito tempo, você vai ser bom com IA também, com toda certeza. Se você será um bom programador, você também será um bom com uso de IA, porque a skill de escrever código e saber como representar a solução de um problema através de um código é a mesma que tu vai usar para determinar como que a IA vai resolver o teu problema. sim. Então, essa skill de escrever código realmente tende a zero Quer valor. dizer, tu não vai ficar escrevendo um monte de código, tu vai passar a escrever em linguagem natural, mas o O raciocínio por raciocínio. trás E precisa continuar. E o pensamento, ele é um músculo, né? Então, Aham, assim, quando você vai desenvolvendo mais sistemas, você vai aprendendo a fazer perguntas, você vai aprendendo a chegar numa solução completa. Aí vem o raciocínio lógico. Então, não fiquem ansiosos, mas se prendam mais nos conceitos, porque saber desenvolver um software é importante para muita gente. Talvez não para um empreendedor, né? Porque aham. ele pode fazer o webcode ali e testar. Mas a pergunta para as pessoas técnicas é: ainda há necessidade de pessoas técnicas? Só resolverão problemas de jeito diferente. Então, a gente está falando de um cara hoje extremamente especializado em IA, Uhum. mas que tu vê uma hipervalorização do próprio ser humano por trás disso tudo, com análise determinística para julgar a própria qualidade da IA. Quer dizer, É o ciclo, né? e é uma forma de você avaliar, até olhar a IA de cima para baixo, né? Uhum, E não uhum. se subjulgar o que ela está determinando, né? Exato. É você É, entendeu como a IA, qual o ponto fraco dela e como que eu vou ajudar esse ponto fraco, e não evitar a IA.
né? Para você que está escutando a gente, esse que é o problema de tentar mentorar o Thiago. É esse nível de problema que a gente chega na hora Mas é difícil porque é novo para todo mundo, na hora de né? conversar. São conceitos Mas, que. cara, eu acho legal porque é Aham, sempre uma aula, cara, conversar contigo sobre tecnologia e essa evolução, porque é mais do que a tecnologia, acho que esse é uhum, o ponto, né? uhum, É o que está envolvido no uhum, negócio. uhum. Cara, e para a gente fechar, uma provocação aí, uma pergunta, mas você está no começo da release, né? A release é um produto ainda novo, já tem uma aceitação super legal, mas olha para daqui 2, 3, 5 anos, onde é que você vê a release chegando? O objetivo da release é se tornar a ferramenta independente para avaliar o uso da IA dentro da empresa. Então, eu imagino que, como um GitHub, você precisa de uma ferramenta Git para hospedar Uhum, os teus códigos, você vai precisar do release para desenvolver software. Você precisa de legal. um software de gestão de projeto para gerir o teu projeto. Sim. Então, o release vai ser essa ferramenta da governança da geração de código. Vai virar a própria infraestrutura de Vai fazer geração parte. É um de Word para gerar desenvolvimento. documento, um PPT para gerar Nossa, apresentação. Então, eu quero legal, me tornar essa ferramenta de utilidade, né? legal. Uma utilidade, então. Essa tem que estar no teu pitch. É, Essa é matadora. Cara, obrigado. Muito bom falar contigo mais uma valeu. vez. Acho que esse episódio aqui vai ficar, certeza, sensacional. Tem muito conteúdo aí para quem está escutando a gente, tá? E para você aí que está escutando, que segurou até o fim, não esquece de entrar lá no nosso Radar 360 da Cofound, o 360.cofound.com.br. Você vai ter acesso a um diagnóstico instantâneo da tua empresa. Lá você já vai conseguir, com auxílio inclusive de um agente especializado em IA, já um diagnóstico inicial, um mapeamento inicial, talvez de alguns gaps para você poder trabalhar. E depois a gente consegue sentar com vocês e aprofundar mais isso e conseguir fazer a evolução. Então entra lá também no nosso Instagram, no CofoundBR, né? Chama o Vince, o nosso agente, conversa com ele, é, coloca um pouco a tua dor, a gente vai avaliar, vai entender e com certeza todo mundo aí consegue uma saída. Segue a gente no Spotify, no YouTube e obrigado aí por mais um episódio. Abraço, até mais. Tchau, pessoal.